Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Eu ia dizer quase senhoras jornalistas, que não está a haver nenhum senhor, peço desculpa, senhoras e senhores jornalistas. Estava de costas e eu não tinha visto. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei que altera o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território nacional, transpondo um conjunto de diretivas europeias sobre este tema. O diploma revê a lei de estrangeiros com o intuito de responder a fenómenos como a entrada e permanência de nacionais de Estados terceiros para trabalho sazonal, transferências destes dentro de empresas, bem como a criação de melhores condições que permitam os estudos, formação, voluntariado e programas de intercâmbio entre estudantes de diferentes países. O Conselho de Ministros discutiu e aprovou hoje a revisão do Código de Contratos Públicos, em linha também com as alterações no quadro legal europeu. Os objetivos das alterações aprovadas são a simplificação, desburocratização e flexibilização dos procedimentos de contratos públicos, com vista ao aumento da qualidade e da eficiência da despesa pública e, portanto, esta também, além de uma obrigação de transposição de diretivas, é também uma medida do programa Simplex. Finalmente, o Conselho de Ministros, ou melhor, o Conselho de Ministros aprovou ainda também a proposta de lei a submeter à Assembleia da República que altera o Código Penal no regime de permanência na habitação, a prisão por dias livres e o regime de semi-detenção. Esta revisão propõe a extinção destas duas últimas figuras para as substituir pela utilização da pulseira eletrónica e aplica-se apenas a penas de prisão inferiores a 2 anos. O Conselho de Ministros aprovou ainda diferentes diplomas relacionados com o programa Capitalizar, mas sobre esse tema será dada uma conferência de imprensa, onde estarão todos os ministros envolvidos nesses diplomas, autores desses diplomas e envolvidos no programa da parte da tarde no Ministério da Economia. Dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça para mais esclarecimentos sobre as alterações hoje aprovadas em formato de proposta de lei do Código Penal. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra da Presidência. Muito boa tarde a todos. O Conselho de Ministros, como já foi aqui referido, aprovou uma proposta de lei que visa alterar o Código Penal num segmento fundamental que tem a ver com as chamadas penas curtas. No essencial, o que está em causa é uma lógica de produção de melhores efeitos ressocializadores, extinguindo-se 2 institutos que eram a prisão por dias livres e a semi-detenção e substituindo e criando uma pena nova, portanto, neste caso, uma forma de execução da pena privativa de liberdade, que é a prisão em regime domiciliário. Prisão em regime domiciliário, que é acompanhada pela monitorização em termos eletrónicos e que, obviamente, pode ser flexibilizada ao longo do tempo, nomeadamente com autorizações para saída, para efeitos de trabalho ou para estudar, por exemplo, se verificarem os respectivos pressupostos. Prevê-se também que haja um grande acompanhamento dos tribunais de execução de penas relativamente à execução desta pena privativa de liberdade e também uma intervenção mais intensa dos serviços de reinserção social, que obviamente não se limitam a acompanhar a componente tecnológica da vigilância eletrónica, mas que tenham aqui, e sobretudo relativamente a menores, a pessoas até aos 21 anos, a obrigação de criar programas especiais e de estabelecer regimes de prova para estes condenados. Muito obrigada. Pedi agora à Sra. Ministra da Administração Interna que desse mais alguma explicação sobre este regime relativamente à mobilidade de pessoas e, em particular, a permanência em Portugal de cidadãos de países, de Estados não membros da União Europeia. Muito obrigada. Portanto,
O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei que vai entrar na Assembleia da República e que visa alterar a lei de estrangeiros, portanto, a lei de imigração, em 8 aspectos principais. 3 relacionam-se com a transposição de 3 diretivas comunitárias, nomeadamente a introdução de um regime jurídico de entrada e permanência para trabalhadores sazonais, e outro regime para a transferência de trabalhadores imigrantes dentro de uma empresa ou dentro de um grupo de empresas. Também se reviu todo o regime jurídico de entrada e permanência de estudantes, investigadores, voluntários e estagiários, também em execução de uma diretiva da União Europeia. Para além desta transposição destas 3 diretivas da União Europeia, criou-se um regime, ou especificou-se um regime também, para a admissão de estudantes do ensino profissional. Muito estreitamente ligado também ao programa Capitalizar, introduziram-se 3 alterações ao regime da autorização de residência para investimento, que é mais conhecida por programa Vistos Gold, para abranger 3 tipos de investimentos que, sobretudo, vão afetar pequenas e médias empresas. Ou seja, pretende-se que este tipo de autorização de residência seja também concedido a estrangeiros que façam um dos seguintes 3 tipos de investimento. 350 mil euros para a criação de empresas portuguesas ou o reforço de empresas, do capital de empresas portuguesas, desde que criem ou mantenham 5 postos de trabalho permanentes, ou um investimento de 200 mil euros em empresas portuguesas que estejam em situação económica difícil e, portanto, que estejam num plano de recuperação ou de revitalização. E, por fim, o terceiro tipo de investimento são 350 mil euros em fundos destinados à capitalização das empresas portuguesas. Este tipo de investimento já existia, mas o seu montante era muito elevado e pouco competitivo relativamente aos demais e, por isso, reduziu-se para 350 mil euros, precisamente para o tornar mais atrativo. Em sexto lugar, com esta proposta de lei, pretendemos também introduzir um novo regime de concessão de autorização de residência para imigrantes empreendedores e altamente qualificados, incluindo aqui também o setor cultural, de forma a tornar muito mais atrativos alguns modelos de negócios ligados ao empreendedorismo, como as startups, à tecnologia e à inovação, e dando assim resposta às dificuldades que as empresas têm sentido neste setor. Por fim, vamos introduzir, ou pretendemos introduzir com esta proposta de lei, um regime especial de concessão de autorização de residência aos administradores, mas também a todos os trabalhadores de empresas que estejam sediadas no espaço europeu e que pretendam estabelecer ou deslocalizar a sua sede ou o seu estabelecimento principal ou o estabelecimento secundário para o nosso país, de forma a tornar ainda mais atrativo o nosso país para este tipo de investimento. Optamos por não rever todo o regime de concessão de autorização de residência a trabalhadores imigrantes que se encontram no nosso país a trabalhar e que entraram legalmente no mesmo, porque está precisamente neste momento a ser discutida uma proposta de lei no Parlamento sobre esta matéria e o que seria neste caso redundante fazermos nós mesmos algumas propostas neste sentido, mas esta é uma matéria que também está a ser discutida no Parlamento e que será naturalmente integrada na lei de estrangeiros quando for aprovada pela Assembleia da República. Muito obrigada, Sra. Ministra. Por último e não menos importante, dou a palavra ao Sr. Ministro de Planeamento e Infraestruturas para explicar algumas das principais alterações neste diploma, que, como imaginam, é longo, de revisão do Código de Contratos Públicos e que terá posto também diretivas europeias neste domínio. Muito obrigado, Sra. Ministra. Como foi referido, a alteração do Código de Contratos Públicos teve um primeiro propósito, a transposição de 4 diretivas comunitárias. Em qualquer caso, aproveitou o Governo para adotar um conjunto de medidas legislativas que vão, sobretudo, em 2 sentidos: reforçar, por um lado, a simplificação, e por isso esta aprovação das alterações ao Código corresponde a medidas simplex do programa em curso, mas também reforçar a transparência na contratação pública em Portugal. Do ponto de vista da simplificação, gostava de destacar 3 ou 4 pontos fundamentais. Por um lado, a extensão
pequenas empreitadas até 10 mil euros do regime de ajuste direto simplificado, o que simplifica muito, passa a redundância, a utilização, digamos, da contratação pública nas pequenas aquisições, neste caso no contexto de empreitadas. A própria extensão até aos 300 mil euros do regime de concurso público urgente, tornando muito mais rápido a implementação dos mecanismos de contratação pública sem lhe retirar toda a transparência necessária. Destacaria ainda a adjudicação por lotes, uma das medidas que é adotada no contexto da transposição de diretiva, que determina que a partir dos 135 mil euros nas aquisições de bens e serviços ou dos 500 mil euros no caso das empreitadas, se passa a adjudicar por lotes, a não ser que seja indivisível o bem a adquirir ou a empreitada a contratar, mas, portanto, fomentando aqui a participação das pequenas e médias empresas na contratação pública, consideramos este um avanço muito positivo. Destacaria ainda a criação das parcerias para a inovação, também no contexto da transposição de diretivas, a possibilidade de passarmos a implementar, nomeadamente nas áreas de investigação e desenvolvimento, quando o bem a contratar ou o produto a contratar, digamos, ainda vai ser desenvolvido, facilitamos, criamos condições para uma melhor contratação pública, para uma contratação pública com regras adequadas para estas situações de inovação e por isso também estamos assim a fomentar a inovação em Portugal. Gostava de destacar ainda que uma medida que reduzirá o ónus sobre o setor, nomeadamente, é o facto de as cauções a prestar no contexto das empreitadas, das aquisições, em vez de se manterem sempre fixadas em 5%, passam a ter como valor máximo 5%, o que será depois definido pela entidade adjudicante no programa de concurso, e a sua libertação gradual ao longo do período de garantia dessa execução da obra, portanto, o período da obra executada. Destacar que, no contexto destas alterações, os principais procedimentos que são adotados para as aquisições de bens e serviços e de empreitadas em Portugal são reduzidos ou encurtados significativamente os prazos da sua realização. Se aproveitadas completamente as alterações realizadas no contexto deste Código, estimamos que o ajuste direto possa passar de um prazo na ordem dos 20 dias para cerca de 8 dias, a sua execução, a consulta prévia a 3 entidades de 33 para 21 dias e o concurso público urgente, cujo limiar é fixado nos 300 mil euros, para menos de metade, de 41 para 18 dias. Isto é feito, sobretudo, através da alteração de um conjunto de prazos, que são prazos mínimos, mas que eram demasiado elevados do nosso ponto de vista, a supressão de júri em algumas situações. Portanto, há aqui condições para muito mais celeridade na contratação pública. Como tinha referido, o segundo pilar das alterações realizadas diz respeito ao reforço da transparência na contratação pública. O procedimento que acabei de referir, a consulta a 3 entidades, passa a ser obrigatório acima de 20 mil euros de montante a contratar nos bens e serviços ou de 30 mil euros no caso das empreitadas e até aos limiares anteriormente estabelecidos para o ajuste direto dos 75 aos 150 mil euros. Porquê é que o fazemos? Bom, fazemos-lo porque em Portugal quase 90% da contratação pública é feita até agora por ajuste direto e por isso há que regrar a utilização do mecanismo de ajuste direto no contexto da contratação pública em Portugal, que era muito elevada do ponto de vista do número de contratos realizados, mas mesmo se pensarmos que no valor contratado metade da contratação era feita dentro do regime de ajuste direto, é do nosso ponto de vista razão suficiente para esta alteração. Simplificamos muito, como há pouco referi, os procedimentos, mas queremos mais rigor e queremos mais transparência e por isso, a partir destes limiares que referi, passamos a ter a consulta obrigatória a 3 entidades. Queria referir ainda a instituição de um procedimento de consulta preliminar nestes mecanismos de ajuste direto e de consulta a 3 entidades e, em particular, nesta consulta a 3 entidades, este mecanismo de consulta preliminar é particularmente importante. Ele resulta também da transposição de diretivas e ele garante que, no caso de haver consultas preliminares na preparação de um procedimento de adjudicação, todas aquelas entidades que venham a ser convidadas para apresentar proposta no âmbito da contratação pública devem estar em condições de igualdade e, portanto, devem conhecer os termos daquilo que foi trocado, daquilo que foi consultado por parte da entidade adjudicante, para não haver aqui um desvirtuamento das regras de concorrência. Destacar ainda a figura do gestor de contrato, o facto de nas entidades administrativas adjudicantes passar a ter que existir um responsável não só do procedimento de contratação, mas agora da execução dos próprios contratos, e assim do lado do adjudicante ou da entidade contratante temos assim portanto, mais responsabilidade e assim mais efetividade na boa execução dos contratos. Destacar ainda a alteração que pretendemos que seja efetiva
e que as entidades utilizem cada vez mais, que é a alteração de que a adjudicação deve ser feita não apenas na base do preço, não sobretudo na base do preço, mas na base da relação qualidade-preço daquilo que é adjudicado e, nomeadamente, tendo em conta, por exemplo, custos que não apenas o custo inicial da aquisição do bem, mas os custos do ciclo de vida do bem ou os impactos ambientais da escolha efetuada. Portanto, estes critérios qualitativos devem também ser introduzidos na adjudicação. Finalmente, no que respeita às regras de fixação de valor anormalmente baixo nas empreitadas, esse valor hoje era administrativo, era sempre igual, a percentagem era sempre a mesma em relação ao preço base, passa a ser fixado pela entidade adjudicante no programa concursal com critérios objetivos, mas deste modo retirando rigidez administrativa a um mecanismo que deste modo não tinha as características adequadas. E, com toda a importância nos procedimentos de contratação pública, finalmente, em particular nos concursos públicos, abolimos a possibilidade do critério de desempate na escolha na contratação pública ser o momento da entrega das propostas. Veio a verificar-se ao longo dos anos que este era um mecanismo artificial que desvirtuava a concorrência porque não se considera adequado o momento da entrega da proposta como uma característica para a diferenciar de outras propostas e, pelo contrário, podia induzir situações menos corretas, para não dizer de outra forma, e, portanto, é abolida a possibilidade do momento de entrega da proposta como critério de desempate, reforçando assim também a transparência na contratação pública. São, por isso, alterações de alcance importante, são alterações que reforçam de modo importante a simplificação da contratação pública, mas também reforçam a transparência e a boa condução da contratação pública e, obviamente, a eficiência na despesa do Estado por via destas alterações legais. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e do Sr. jornalista para responder às questões que queiram colocar. Susana Barros, de Antenão. Uma pergunta para a Sra. Ministra da Administração Interna sobre as alterações concretas a nível da lei dos estrangeiros. Concretamente, que alterações é que estão previstas para a permanência de estudantes e destes destinatários que enunciou? Obrigada, Sra. Ministra. Sr. Jornalista, quer todas as categorias? É que podemos ficar aqui uma hora. Pronto, em relação... Vamos ter que criar um novo regime jurídico de entrada e permanência para trabalhadores sazonais, e essa é uma decorrência de uma diretiva da União Europeia que estabelece, e portanto é de transposição obrigatória, que distingue entre permanência até 3 meses ou entre 3 meses e 9 meses, precisamente para a execução de trabalhos sazonais. Em relação aos estudantes, vamos prever, além da simplificação do procedimento de concessão de autorização de residência a estudantes, não só do ensino superior, mas do ensino secundário, também do ensino profissional e também os investigadores, esta diretiva vai também permitir a mobilidade desses estudantes no espaço europeu. Por exemplo, um estudante até aqui que tivesse uma autorização de residência em Espanha para frequentar, por exemplo, um ciclo de estudos de 3 ou 4 anos, para poder fazer aqui um semestre Erasmus, por exemplo, ou um semestre, ou um investigador para poder fazer em Portugal um semestre de investigação, tinha que ter aqui uma autorização de residência. Deixa de ser exigido, ou seja, a autorização de residência de Espanha também passa a ser válida em Portugal e vice-versa. A autorização que demos a um estudante estrangeiro para estudar em Portugal, ele pode, com essa mesma autorização, ir prosseguir os seus estudos noutro país da União Europeia. Portanto, esta é uma alteração muito significativa no que diz respeito à mobilidade não só dos estudantes, mas também dos investigadores estrangeiros, trata-se sempre de nacionais de países terceiros, à União Europeia, no espaço europeu. Como estas diretivas não abrangiam de forma inequívoca aquelas categorias de pessoas que não estudam nem ao nível do ensino secundário, nem ao nível do ensino superior, também criámos um regime para facilitar a concessão de autorização de residência a estrangeiros que pretendam frequentar o nosso ensino profissional, tanto aquele que confere níveis de qualificações tipo 4 ou 5, mas também o ensino profissional não conferente de qualquer tipo de habilitação desse género, por exemplo, cursos de formação
formação na área do turismo ou outras. Estas foram entre as várias alterações. Também pretendemos criar um regime mais simplificado de concessão da autorização de residência àqueles estrangeiros que queiram, que pretendem criar startups nas incubadoras que hoje existem para este tipo, portanto, fomentando assim o empreendedorismo, ou criarmos um mecanismo também para possibilitar às empresas, sobretudo na área tecnológica, que têm imensa dificuldade em contratar mão de obra qualificada para o efeito, a possibilidade de poderem com maior facilidade recrutar no estrangeiro, para além de as alterações que referi em relação às autorizações de residência para investimento, chamados vistos gold, alargando a tipologia de investimento que poderá habilitar um estrangeiro que faça este tipo de investimento, tornando mais atrativo, se quisermos, o investimento nas nossas empresas, na criação de emprego, para que também se possa, por esta via, canalizar investimento para a economia portuguesa. Por fim, Portugal é um país cada vez mais atrativo para a fixação de empresas. Haverá seguramente no espaço europeu várias empresas que pretendam deslocalizar a sua sede ou o seu estabelecimento principal para o nosso país. E uma das dificuldades que têm muitas vezes é o facto de não poderem trazer os seus trabalhadores ou aqueles trabalhadores que querem continuar, com quem querem continuar a trabalhar. São pessoas, trabalhadores estrangeiros naturalmente, e essa pode ser uma dificuldade acrescida na decisão de deslocalizar a sua sede ou mesmo o seu estabelecimento secundário para o nosso país e, portanto, existirá um regime especial de concessão da autorização de residência a essas pessoas que, por sua vez, já tinham uma autorização de residência no país onde a empresa tinha a sua sede e passarão a poder como que transferir a sua autorização de residência para o nosso país. Chama a atenção que, tendo em conta os acordos de cooperação que as escolas portuguesas, nos diferentes níveis de ensino, incluindo o ensino profissional, têm com outros países, em particular com os países de língua portuguesa, esta é uma medida importante da integração e até de tratamento igual de todos estes estudantes, visto que uns poderiam sair de Erasmus e os outros teriam maior dificuldade em fazê-lo. Bom dia, Joana Feliz, da Agência Lusa. Sra. Ministra da Administração Interna, concretamente sobre os vistos Gold, pergunto-lhe se o Governo tem alguma noção, se fez, enfim, se pôs estas balizas, se pôs estes valores, se mudou para os 350 mil euros num dos casos, o Governo tem noção de quanto é que pretende atrair, quanto é que isto pode significar em termos de investimento capitalizado? Obrigada. Muito obrigada, senhora. É assim, o Governo tem a perfeita noção que 99% ou 99%, sim, talvez estamos nesta área de grandeza, do investimento que atraímos em sede deste programa de autorizações de residência para investimento é canalizado para o setor único e exclusivamente para a aquisição de imóveis e, portanto, é natural que os limiares, sendo iguais, tornam o investimento no setor imobiliário naturalmente mais atrativo do que nos outros investimentos. E estamos a falar da necessidade que temos de capitalizar e promover investimentos nas nossas pequenas e médias empresas, que não são investimentos naturalmente de natureza muito avultada, mas que podem ser absolutamente decisivos, não só para a recuperação económica de pequenas e médias empresas, mas também para a sua fixação ou a criação de novas, se quisermos, que são o grande motor da nossa economia. Obrigada, Sra. Ministra. Marta Miranda, da TVI. Eu já sei que me vai dizer que não esteve em cima da mesa, mas eu tenho esta dúvida de se muitas das medidas que estão agora a ser negociadas têm já em vista algum critério de angariação de fundos ou poupança para, por exemplo, para o próximo ano estarem em condições de alargar os patamares do IRS e os níveis que têm. Vai-me dizer que não teve em discussão? É isso mesmo. Muito obrigada por ter adivinhado.